Continuando a entrevista, o que você me diz quando a sua oposição dá ordens para as pessoas? Isso não é, de uma certa forma, tirando a pessoa de uma situação de pensar por si próprio? Não, no caso da minha oposição, ele sempre valoriza e respeita a experiência de cada pessoa e faz com que ela descubra dentro de si mesma a resposta. Ele valoriza a sua autoestima e sempre engrandece as qualidades pessoais de cada um. Ele nunca utiliza de controle mental, pois ele favorece a liberdade e a opinião de cada ser humano. E ele faz com que todos o encontrem respeitando sua liberdade. Você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito de alienação. Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Idade não tem a ver com essa susceptibilidade. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte. Através de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Através da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Ou reconheça que ela é inteligente e que ela tem algum domínio sobre as coisas. Qual a forma mais efetiva em fisgar os homens? Egocentrismo com E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules, ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você sabe o que acontece. Todos os homens são assim? Não. 2 a cada 100 homens possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar sua pele mesmo com uma faca de açougueiro. Como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Pelo amor de Deus, homem, tenho que desenhar o método dela para você? Você não possui imaginação? Ah, sim, tenho imaginação suficiente, Sua Majestade, mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente, conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos. Este é um truque diabólico das mulheres, mas considerando que você está pedindo a informação, neste momento não tenho escolha, senão revelar. As mulheres influenciam os homens através de sua técnica, que consiste basicamente em primeiro na habilidade de forjar um tom de voz suave, quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Isso é tudo que há no mundo da bajulação? Não, essa é apenas uma técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Ao invés disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Isso me leva a acreditar, então, que homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso está acontecendo exatamente agora, neste exato momento. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram adversidade e raramente, 1 a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode, está correto? Sim, isso está correto. O fracasso, para algumas pessoas, acaba com a moral,
destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas A. Edison, mas desses homens nunca se ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizam o fracasso como um álibi para não produzir mais nada, pois eles se veem os fracassados e ficam presos nesse medo de fracassar mais, e acabam parando de fazer coisas que gostariam de terminar. A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso, é um dos grandes ativos de pessoas não alienadas? Sim, essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucesso fabuloso em qualquer aspecto de suas vidas. Pessoas que estão por um propósito definido e que querem levar o máximo de bens para os outros e acabam sendo bem-sucedidos por sua inteligência e por facilitar a vida de outras pessoas, dando-lhes soluções fáceis e facilitadoras que ajudem essas pessoas a terem mais tempo para pensar. Essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-lo, reduzir um pouco mais para ter mais precisão? Nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação é tão vasta. Pesquise com precisão a vida dos homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se, mas sim utiliza a derrota como parte de uma escada, um degrau para alcançar o fim último do seu propósito. Se estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso, sendo que você ainda utiliza esse fracasso também para destruir. Isso não me parece razoável, porque você tenta induzir as pessoas a fracassarem, mas há virtude no fracasso. Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quantas eu posso tentar a começar a alienar-se. E se elas fracassarem tantas e tantas vezes que eu as faço, pela simples razão de que raramente uma de cada 10.000 permanecerá tentando, mesmo depois de cair milhões e milhões de vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição. Eles não são alienados, por isso estão fora do meu alcance. Eu não vou desistir daqueles que podem ainda continuar no meu controle. A sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns dos seus truques através dos quais você induz as pessoas a se alienarem. Outro dos mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é o instrumento de maior valor para mim, ao fazer que as pessoas matem umas às outras sob o disfarce de uma guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu a uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas ou privadas, pela televisão, pelas mídias, através de jogos e games, em todo tipo de mídia possível. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tem um rádio ou TV ligada ou um computador. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais, programas de rádio, palestras e a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios.
Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais, das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber por onde começou. Se você consegue fazer tudo o que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar por que temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem através do uso desse instrumento diabólico. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios como principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre os seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente e através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Eu suponho que alguns dos seus garotos neste exato momento estão engajados em preparar as mentes de todas as pessoas para se alienarem, para acertar alguma forma de ditadura naqueles países democráticos. Conte-me como eles fazem. Sim, milhões dos meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores americanos e todos os outros. Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Todos os países são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver suas formas de governo modificadas com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os meus garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo seja corrupto sempre e se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito o seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os 9 velhos da sua Suprema Corte, como suas tolas noções de Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão com o que comer. Homens famintos saem do controle e correm atrás dos seus objetivos. Me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda. Baseado no que você me contou sobre sua fonte e a natureza da propaganda, entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto Sua Majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a própria vontade e seduzisse homens para o hábito da alienação. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle de suas vítimas em vez de subjugá-las através do medo e aniquilá-las através da guerra? O que é o medo do diabo, senão pela propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente? Ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sutis e evasivos, o que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles através do que eles acreditam serem suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser uma sábia de todas as formas de propaganda? A mais sábia. Por certo, você não vai me contar como destrói as pessoas com sua própria ajuda, sem elas notarem que estão fazendo isso. Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado, e é como ele é tão eficaz e faz com que eu continue no poder deste mundo por muitos anos. Agora nós estamos chegando a algum lugar. Como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem-se? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão, e estou muito ansioso em ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo,
Não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do seu alcance, diabo. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. As suas deduções estão corretas, humano. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Para entender o seu problema de uma maneira melhor, diabo, podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle? Tudo o que eu posso dizer é que você, senhor humano, me colocou numa situação infernal. Agora você deve saber como milhões de suas vítimas, diabo, se sentem. Vamos em frente. Faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. O que você usa como suborno? Uso muitas coisas, todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro. Isto é, uso do suborno as coisas que a pessoa mais quer, seja o que for. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, vaidade das mulheres, egocentrismo dos homens, desejo de vaidade, desejo de ser mestre dos outros, desejo por tóxicos, narcóticos, desejo de autoexpressão através de palavras e atos, desejo de se tornar famoso, desejo de imitar os outros, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo para manter-se mais saudável, manter-se mais jovem, desejo para se colocar acima dos outros, desejo por qualquer coisas materiais e físicas que possam alimentar suas vontades, e uso também drogas, sexo, todo tipo de vícios possíveis. Essa é uma lista muito interessante de suborno. Sua Majestade, você usa outros? Sim. Uso alimentos também, alimentos, comida, que são também favoritos. Através de combinação de alguns deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independente de idade, e consigo permanecer em possessão de sua mente até a sua morte. Isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolhe? É exatamente isso que eu quero. Eu faço as pessoas ficarem apegadas às coisas que elas têm, e aí elas não vão abrir mão de ter essas coisas, porque elas tiveram muita dificuldade para consegui-las. E é exatamente isso que eu faço. O que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% de seres humanos que são alienados em potencial, como você diz, porém eu não acredito que todos são. Acredito que todos esses estão caminhando para se libertarem, muitos deles. Trabalhe imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessas pessoas. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, comece a jogar moedas na frente dele, claro, falando em sentido figurado. Eu intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro-o da sua frente. Esse é um velho truque meu. Depois desse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí então eu tomo conta um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho. Sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima, por acaso, enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com o medo da pobreza? Consegue? Não consigo, mas eu ocupo espaço preenchendo sua mente com medo de perder esse dinheiro e qualquer outra coisa que sirva o meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem sucedido no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com outras coisas que ela possa comprar com o dinheiro. Por exemplo, faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos. Isso reduz a sua capacidade de pensar, coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação. Aí então, além disso, faço com que ela tenha disposições estomacais e intestinais devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo ao comprá-las. E isso também diminui a sua capacidade de pensar, sem falar na pouca disposição para a vida. Mas se a vítima não é um guloso, quais outros vícios você pode induzir
ela para levá-la à alienação. Se a vítima é um homem, posso geralmente fisgá-lo através do apetite por sexo. O dinheiro pode facilitar para ele conseguir mulheres, e a autoindigência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que outras causas combinadas. Quer dizer, então, que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras. Isso está correto? Sim, com esses dois atrativos, posso tomar conta da maioria das minhas vítimas, mas o principal mesmo são as drogas. Junto com essas está o desejo por ser livre. Eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza, se é que pode acreditar na sua história. Bem, isso depende de como a pessoa adquiriu essa riqueza. O que tem a ver a maneira como o dinheiro foi adquirido com o fato dele ser bênção ou maldição? Tudo. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes riquezas de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria como lidar com ele. Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações tais como os pais? Eu lhe contarei por quê. É porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro. Os pais gastam tanto tempo ganhando dinheiro e que não ensinam seus filhos. E dê uma olhada no histórico dos artistas de cinema ou atletas que, num piscar de olhos, acham-se rodeados de fortuna e de uma hora para outra são venerados como heróis em público. Observe quão rapidamente eu consigo penetrar nas suas mentes, principalmente através do sexo, das drogas, jogos de azar, comida e álcool. Com esses vícios, eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas que conseguiram dinheiro de forma justa, porém que usaram o dinheiro para se alienar. Então logo elas colocam as suas mãos em grandes quantias de dinheiro e alienam também os seus filhos que não aprendem a lidar com a vontade de ganhar por si próprios. E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lento e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil para a humanidade? Eles também são facilmente pegos? Eu também consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas. Meu objetivo é mais bem alcançado, onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito, mas embrulho esse presente como se fosse algo que eles não querem. O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? Não entendi. Me explique melhor. Está dizendo que é muito inteligente, você atrai as pessoas através de seus desejos naturais e então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos, sempre que você pode. Agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra os meios. De tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle de sua mente com esses tipos de suborno. Isso é correto? Isso é exatamente correto. Também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque eu uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas o faz com seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo que ele tira, ele consegue nos meus termos. Por analogia, pode-se dizer de outra forma que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo, se ele realmente quer, e paga uma taxa de juros decente. O alienado, dirigindo-se ao agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. Então eu concluo por todas as suas afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível. Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são na verdade os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores não são conscientes do trabalho que fazem para mim. São todos aqueles que eu consigo controlar com alguma combinação de propina, pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar porque elas estão totalmente eternamente ligadas pelo hábito da alienação. Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas através dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem e se elas responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo em suas mentes ou prepara armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método?
É exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Quem você prefere que sirva como seu propagandista, os jovens ou os velhos? Os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade, que já possuem um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo no meu serviço no planeta. Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga o que deve ser feito para assegurar-se contra esse hábito da alienação. Eu quero uma fórmula completa de que qualquer um possa usar. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através de simples métodos. Pensar por si mesmo em todas as ocasiões. Olhar para dentro de si e encontrar em si mesmo a resposta sobre quem o criou e quem o orienta em sua vida. Buscar se relacionar intimamente com o Deus que é o meu opositor. Fazer com que se ligue às suas leis e mandamentos para poder viver no planeta com liberdade, respeitando o limite dos outros, porém fazendo o que puder de melhor para conseguir levar o máximo de benefícios aos outros que puder. Mesmo que não consiga dinheiro, essa pessoa dar a si mesmo aos outros e o seu tempo, o que ela puder. Em todos os momentos em que essa pessoa for útil para alguém, ela está sendo uma não alienada e está totalmente fora do meu controle. Posso tentar fazer tudo contra ela, mas ela sempre passará pelos meus obstáculos, tentando desfazer deles para conseguir continuar no progresso de dar-se cada vez mais e ser útil para as pessoas. A autodefesa pode ser aplicada através disso e pelo fato dos seres humanos não é dado controle completo sobre o nada. Pensar nos seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decidir definitivamente o que essa pessoa quer da vida e criar um plano de ação para alcançá-lo, apesar de todos os obstáculos e armadilhas que eu colocar à sua frente. E essa pessoa tem que estar exposto a sacrificar tudo o que ela tiver e mais se necessário antes de aceitar uma derrota permanente, estar pronto a dar a sua própria vida para continuar nesse propósito. Analisar as derrotas temporárias e sempre ver nessas derrotas fórmulas para aprendizado, não importando de qual natureza ou causa venha as derrotas, e extrair desses fracassos a semente de uma vantagem equivalente para a próxima tentativa. Estar disposto a prestar esse serviço útil do seu propósito equivalente ao valor de todas as coisas materiais que ela demanda da vida. E não esquecer que deve prestar o serviço primeiro para depois receber a consequência, que é o valor equivalente. Reconhecer que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser usado e sintonizado para receber comunicações do Central Universal de Inteligência Finita, que é o relacionamento com Deus, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconhecer que o seu grande ativo é o tempo e a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem em mãos é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organizar o seu tempo de forma que nada dele seja desperdiçado em nenhum momento. Reconhecer a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar, preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela, se você obedecer às ordens e mandamentos da força de Deus. Quando rezar, não implorar, mas sim pedir o que quer e insistir exatamente sem substitutos. Reconhecer que a vida é um mestre cruel, ou que você o controla, ou ele controla você, não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem a forçar para você, você pode recusar ou aceitá-lo na sua mente, e isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer depois.
Por último, lembrar que os seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja exatamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Isso vem porque você vai procurar fazer estratégias para conseguir qualquer coisa sem deixar que eu atrapalhe. Isso e muito mais. Isso aparece de uma forma impositiva. Dê-me uma simples forma combinada, todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Seja definido em tudo o que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definitivas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Comece a anotar tudo para não esquecer e terminar todas as suas frases e todas as suas informações sejam todas bem esclarecidas em livros e anotando em agendas. Pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado? O hábito pode ser quebrado a qualquer momento se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Mas, além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ela se parece com uma mosca que pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada. A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida, nem estudada pelos homens da ciência. Porém, essa lei ela é estudada pelo meu opositor, Jesus Cristo. Ele já acabou com ela faz muito tempo, só eu que tento fazer com que as pessoas não lembrem disso. Ele já detonou com todo o meu poder, porém, as pessoas não sabem disso e não creem nele como deveriam. O ritmo hipnótico.